Bom pessoal, mais uma videoaula. Nós estamos aqui com o Champ startado, né? Nós temos aqui o Apache e o MySQL também habilitado. Na última videoaula nós pegamos e criamos um banco de dados aqui, né? Lá no MySQL usando o phpMyAdmin, né? Digitou localhost, phpMyAdmin. Nós criamos aqui um banco BD cadastro e dentro desse banco criamos a tabela de clientes, né? Que nós temos a estrutura dela. Certo? Código, nome, CPF, celular, né? A chave primária, incremento. E aqui eu até cadastrei já um valor aqui, olha. Ele já cadastrou para mim aqui um registro, certo? Então nós vamos trabalhar agora com o PHP para fazer um acesso a essa tabela, cadastrar um valor via programação mesmo, né? Então aqui dentro da pastinha localhost, né? Aliás, dentro da pastinha BD, né? Fica lá dentro da pasta htdocs. Aqui, olha. Então nós temos aqui o htdocs, o banco com a pasta BD, e eu tenho 4 arquivos aqui que está sendo listado aqui, olha. Então esses 4 arquivos são os arquivos responsáveis por fazer o cadastro aqui lá na nossa tabela dentro do banco MySQL, certo? Então aqui eu tenho o CAD usuário, config, funções e grava usuário. A gente vai explicar cada um deles, né? Primeiro vamos mostrar o funcionamento. Então eu tenho o CAD usuário, tá bem simplesinho, não tem nada de perfumaria aqui, de enfeite, né? Vou colocar aqui o nome, né? Vamos colocar aqui Davi, o CPF qualquer número, certo? O celular também vai ser qualquer coisa aqui, né? E vamos dar um gravar, olha só, gravar, usuário cadastrado, chamou um outro arquivo, voltou. Se eu vim aqui no banco de dados, eu vou atualizar e eu já tenho essa informação cadastrada aqui, tudo isso via código então. Certo? Se eu entrar aqui no prompt de comando, como já mostrei na outra videoaula, nós vamos ver que vai estar lá também. Então vamos acessar aqui o MySQL, eu tenho que colocar o U, né, para dizer que eu vou usar o usuário root e o "-p" para ele pedir senha. Vamos acessar, vamos colocar aqui use o banco que é BD cadastro, né? E agora eu vou colocar show tables, nós temos a tabela de clientes aqui dentro, e se eu fizer um select asterisco from clientes, esse é um comando SQL de consulta, eu tenho os dois registros aqui. Olha só, a informação que está aqui é a mesma que o phpMyAdmin está mostrando para a gente. Olha aqui, certo? Então é a mesma coisa. Aqui, né, no prompt é a forma nativa de se acessar o banco de dados. Aqui o phpMyAdmin é uma casca, vamos dizer assim, né? Um sistema que faz esse processo para a gente, certo? Mas a forma é a mesma e o acesso que a gente for fazer sempre vai ser usando comandos SQL, certo? E isso, né, geralmente se aprende na disciplina de banco de dados, correto? Então aqui eu usei um select, estou falando, ó, selecione todos os campos da tabela clientes. Então a inserção de registro também vai ser via comando SQL, tá? Então nós vamos estar vendo isso. Então primeiro passo, o que nós vamos fazer? Outro detalhe, deixa eu mostrar aqui. Se eu fizer aqui, ó, gravar com campo em branco, né? Ele vai mostrar pra gente, ó, o campo nome não foi preenchido, colocar alguma coisa aqui, olha, o campo CPF deve ser preenchido, colocar aqui, ele vai dar aqui o campo celular. Então eu tenho algumas funções que fazem isso pra mim, né? Então vamos dar uma olhada primeiro no nosso config e no nosso arquivo de funções. Vamos aqui no código, eu tenho aqui nosso arquivo de config, funções, CAD usuário e grava usuário. Então eu vou explicar primeiramente esses dois arquivos, tá? E numa próxima videoaula eu explico os outros dois. Então o arquivo config, pessoal, é o arquivo que vai fazer a conexão com o banco. Então eu tenho algumas formas para fazer a conexão com o banco. As mais utilizadas nesse momento é usar a classe PDO, que eu estou utilizando aqui, ou o MySQLi, também é uma outra forma. Qual que é a diferença de usar um ou outro? O MySQLi, ele basicamente é utilizado para se conectar somente com o banco MySQL, certo? E a classe PDO, ela é mais abrangente, eu posso me conectar com outros bancos de dados, certo? Então, eu posso conectar com Postgres, posso conectar com Oracle, né? Então, é uma classe mais completa. Então, aqui eu coloquei alguns comentários, né? Arquivo para criar conexão com o banco MySQL, usa a classe PDO para conexão. E aqui, em cada trecho aqui dessa linha, eu fiz um comentário também para facilitar, né, o entendimento. Então, por exemplo, PDO, o que é isso? Objeto da classe PDO que usaríamos para a conexão. Então, tá aqui.
Isso vai ser um objeto dessa classe. Aí esse trecho, ó, os parâmetros que essa classe exige, ó, esse trecho aqui, olha, esse trecho diz o seguinte, ó, MySQL local. Então eu poderia estar conectando a um banco remoto, por exemplo, colocar um endereço IP aqui. No nosso caso é um banco local, né? O banco MySQL local da nossa máquina. Então sempre vai ser localhost. Depois, o segundo parâmetro, dbName, é o nome do nosso banco de dados, né? O que nós colocamos na frente? Olha aqui, banco de dados dentro do MySQL. Nesse exemplo, o banco é o BD Cadastro, certo? Então, nós criamos esse banco aqui, olha. Nós criamos aqui, qual que é o nome do banco? BD Cadastro. Ah, beleza. E se eu estivesse utilizando esse BD Enquete? Eu teria que colocar aqui o BD Enquete, certo? Então, aqui é o banco que eu criei lá no MySQL para poder estar trabalhando. Root, o que é esse parâmetro aqui? É o usuário dentro do MySQL para fazer a conexão. Então o MySQL ele exige um usuário para fazer conexão. Tem que ter usuário e senha. No caso, o usuário root é o superusuário. É um usuário que não deve ser utilizado assim para fazer um cadastro e disponibilizar na internet. A gente pode estar criando um outro usuário com restrições de acesso. Mas nesse caso a gente está utilizando o root mesmo, tá? Então tá aqui. O próximo parâmetro seria a senha, né? No caso a senha em branco. E o último parâmetro aqui, que é esse daqui, é para manter a conexão persistente, ou seja, eu não preciso ficar conectando várias vezes. Ele mantém a conexão que eu fizer a primeira vez. Isso torna o sistema mais rápido, tá? E essa última linha aqui é simplesmente para liberar aí para que eu possa visualizar as mensagens de erro, tá? Então config é isso daqui. Nós temos aqui o arquivo de funções, é um outro arquivo também importante, mas a gente vai deixar para uma próxima videoaula para ficar um vídeo um pouquinho mais curto. Até mais então, pessoal.